Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O tema dessa aula é um tema muito sugestivo: a aplicação de teorias comportamentais na gamificação. Eu gostaria de esclarecer todos esses aspectos. Veja comigo a frase preliminar que vai pautar aqui a nossa jornada nesta aula. E o texto base diz o seguinte: vejamos, a gamificação no ambiente corporativo é uma estratégia eficaz que usa elementos de jogos para motivar e engajar funcionários, melhorando seu desempenho e também a satisfação no trabalho, de uma forma prática aqui, esse processo e esse recurso. Essa abordagem, ela baseia-se amplamente em teorias comportamentais que explicam como e por que as pessoas são motivadas a agir de certa maneira. Nessa aula, nós vamos explorar como as teorias comportamentais elas são aplicadas na gamificação com exemplos práticos para poder ilustrar esses conceitos em ação. Então veja comigo o primeiro aspecto que diz o seguinte: teoria da autodeterminação. Essa teoria sugere que as pessoas são mais motivadas a crescer e mudar quando suas necessidades de competência, autonomia e relacionamento são plenamente satisfeitas. E eu adiciono aqui o plenamente, né? Quando o usuário, quando o colaborador, ele é plenamente satisfeito, certamente ele vai se sentir motivado a continuar com o processo que ele está realizando. Perceba o seguinte, a competência, né? Então, pensando sobre a teoria da autodeterminação, dividindo aqui em três aspectos: a competência, a autonomia e o relacionamento, né? Que são três fatores. Eu considero como sendo o tripé, né? Onde nós temos três elementos fundamentais. Primeiro, a competência, que refere-se à necessidade de se sentir eficaz e capaz de realizar as tarefas. As pessoas precisam perceber que são proficientes em suas atividades para se sentirem motivadas a continuar, obviamente. Segundo item, autonomia. Representa o desejo de ter controle sobre as suas próprias ações. Quando as pessoas sentem que têm escolha e liberdade no modo de fazer seu trabalho, sua motivação intrínseca é significativamente maior. E o terceiro item importante é o relacionamento. A necessidade de sentir conexões significativas com outros. No local de trabalho, isso se traduz em ter relacionamentos positivos e sentir-se parte de uma equipe ou uma comunidade, né, de uma forma muito pragmática. Vamos pensar então sobre uma implementação prática em um ambiente corporativo desse processo. Então, a primeira questão, né, que é o desenvolvimento de um sistema de gamificação autônomo. A primeira etapa importante é a escolha de tarefas. O sistema, ele permite que os funcionários escolham de uma lista de tarefas ou projetos aqueles que desejam realizar. Essa escolha, ela pode ser baseada em suas habilidades, interesses ou metas de desenvolvimento profissional. Segundo item, a pontuação e recompensa. Cada tarefa completa contribui com pontos para o perfil do funcionário, do colaborador. Esses pontos, eles podem ser trocados por diversas recompensas, como dias de folga, prêmio ou reconhecimento público. E o terceiro item importante é a visualização do progresso. Os funcionários podem acompanhar seu progresso por meio de dashboard, de tabelas, de gráficos, que mostram não apenas os pontos acumulados, mas também como suas escolhas e esforços contribuíram para o sucesso do projeto ou da empresa, né, de uma forma relacionada aqui. Vamos para o próximo item, o segundo tópico aqui da nossa conversa. Nós já falamos sobre teoria da autodeterminação e agora condicionamento operante de Skinner. Essa teoria afirma que o comportamento é moldado por reforços e ou punições. Na gamificação, reforços positivos, como pontos e recompensas, são usados para aumentar a probabilidade de um comportamento desejado ser repetido, né, de uma forma direcionada aqui essa questão. No contexto da gamificação corporativa, essa teoria é aplicada para moldar e reforçar comportamentos desejados no local de trabalho, utilizando reforços positivos como pontos e recompensas.
Então, vamos entender um pouco mais sobre os reforços positivos. Os reforços positivos são estímulos que, quando apresentados imediatamente após um comportamento, aumentam a probabilidade desse comportamento ocorrer novamente. No ambiente corporativo, reforço positivo pode incluir pontos, elogios, reconhecimento, promoções, prêmios, e dessa maneira nós vamos conseguir fomentar a repetição dessas ações, desses comportamentos, dessas atitudes, não só pelo colaborador que o fez, mas por toda a equipe. E a questão de punições e reforços negativos. Enquanto a gamificação tende a focar em reforços positivos para encorajar comportamentos desejáveis, é crucial distinguir que punições, né, as consequências negativas, para desencorajar comportamentos indesejáveis, são geralmente evitadas para manter um ambiente de trabalho positivo e motivador. Vamos pensar na implementação desse princípio num call center, né? Então, a primeira questão é a configuração do sistema de pontuação. Então, nós temos a mecânica de pontos. Os operadores de call center, por exemplo, podem receber pontos específicos para diferentes tipos de interações, baseados na qualidade, eficiência e também feedback do cliente. Por exemplo, resolver uma questão do cliente na primeira chamada pode render mais pontos do que se múltiplas chamadas forem necessárias. Outra questão importante é o acompanhamento e o feedback. Os pontos, eles devem ser registrados e eles precisam ficar visíveis tanto para o operador quanto para os gestores, permitindo um feedback imediato sobre o desempenho. Isso não só motiva os operadores, como também facilita a gestão ao identificar áreas para treinamento adicional, né? Quais áreas nós precisamos investir para que o profissional ele possa ter um desempenho melhor? E aí nós temos as recompensas e incentivos. É preciso ter um sistema de recompensas, né? Então, ao acumular uma quantidade específica de pontos, por exemplo, dentro aqui dessa estrutura gamificada, os operadores podem trocar por uma variedade de recompensas. Isso pode incluir bônus monetários, dias de folga, voucher, para experiências fora do trabalho, ou produtos eletrônicos. São elementos que certamente vão motivar e engajar o colaborador a seguir os princípios que nós queremos fomentar na equipe ou na empresa. Vamos para o nosso terceiro tópico? Pensar sobre teoria do fluxo. É uma teoria que gera algumas confusões e eu quero esclarecer aqui com você. Então vamos para o nosso próximo item. Muito bem, você já está vendo na tela comigo a teoria do fluxo. E o texto base diz o seguinte: vejamos. Essa teoria foca na importância de desafios e habilidades equilibrados para atingir um estado de fluxo, onde os funcionários estão totalmente imersos e engajados na atividade que estão realizando, dentro aqui dessa estrutura que nós estamos propondo, né, de uma forma bem direcionada. Eu queria pelo menos dividir aqui em dois elementos importantes, que são os conceitos chaves da teoria de fluxo. O primeiro conceito importante é o equilíbrio entre o desafio e a habilidade. A teoria sugere que o fluxo ocorre quando os desafios de uma tarefa são equilibrados com as habilidades do indivíduo. Nem muito fácil, que cause tédio, também nem muito difícil, que leve à ansiedade, né? E desestimule o colaborador a continuar a realizar aquela tarefa. Então, o equilíbrio entre o desafio e a habilidade é algo fundamental. Outra questão importante é a imersão completa. Durante o fluxo, a pessoa experimenta uma forma de envolvimento total, que resulta em uma perda de noção do tempo, em que o foco intenso fica apenas nessa atividade, né? Então, essa imersão completa, esse foco direcionado é obtido a partir desse contexto que nós conseguimos apresentar. Vamos pensar na aplicação prática desse princípio no desenvolvimento de software? Então, vamos então primeiro entender de que maneira nós poderíamos gerir aqui os desafios de codificação de forma personalizada. Perceba o seguinte: um ambiente de desenvolvimento de software pode implementar a gamificação, criando desafios de codificação que são cuidadosamente ajustados
para corresponder ao nível de habilidade de cada profissional, de cada programador, de cada engenheiro do software. Isso pode envolver problemas que necessitam de aplicação de novas tecnologias, algoritmos, sistemas complexos ou bugs desafiadores para serem corrigidos. Outra questão importante é o sistema de pontuação e progressão. À medida que os programadores, que os engenheiros resolvem esses problemas, eles ganham pontos que não apenas reconhecem o sucesso, mas também os ajudam a progredir para desafios subsequentes mais complexos. Esse sistema pode incluir níveis ou ranking que refletem o crescimento da habilidade e também a experiência do profissional, do colaborador dentro dessa estrutura. Vamos para o nosso próximo e último item aqui dessa nossa aula. Vamos lá? Muito bem. Olha só, chegamos ao final. Teoria do reforço social de Bandura. Essa teoria enfatiza a aprendizagem através da observação de outros sendo recompensados ou punidos. A gamificação, ela pode utilizar esse princípio para incentivar comportamentos através de exemplos visíveis de sucesso. A teoria do reforço social de Bandura, de Albert Bandura, é um conceito central na psicologia social que explora como as pessoas aprendem novos comportamentos observando os outros. Na gamificação corporativa, essa teoria pode ser especialmente eficaz para moldar comportamentos e fomentar a cultura organizacional desejada, né, que a empresa deseja, através da visibilidade de recompensa e também reconhecimento. E para esse processo ser bem sucedido, nós precisamos seguir aqui dois princípios chaves. O primeiro é a aprendizagem observacional, até me enrolei para falar. E o segundo item é a modelagem. Sobre a aprendizagem observacional, a observação, a percepção dos funcionários. Os indivíduos, eles aprendem e imitam comportamentos observando outros, especialmente quando esses comportamentos resultam em consequências positivas, que é o reforço, ou negativas, que são as punições. Então, a aprendizagem a partir da observação é algo que nós conseguimos aplicar a partir dessa dinâmica. E a modelagem, através da observação, que ocorre, né, ou dos exemplos dentro da organização, os funcionários são influenciados não só pelas políticas formais, mas também pelos comportamentos que vêm ser recompensados ou punidos. Dessa maneira, os colaboradores vão seguir aquele exemplo ou vão evitar cometer aquelas atitudes. E dessa maneira, nós conseguimos gerir aqui o processo de forma bem relacionada. Vamos pensar numa empresa de corporação de tecnologia? Então vamos pensar aqui. A empresa, ela, por exemplo, implementa um mural de campeões na sua intranet, onde mensalmente são destacados os funcionários que excepcionalmente atingiram ou superaram suas metas. Cada história detalha as estratégias usadas por aquele funcionário para alcançar aqueles resultados, juntamente com fotos e vídeos do momento de celebração e a recompensa concedida. Ou seja, os prêmios que o colaborador pode ganhar pode variar de viagem, de incentivo, equipamentos, o trabalho, até opções de trabalho flexível, dias adicionais de folga. São prêmios que certamente nós podemos entregar para o colaborador e engajá-lo, não somente o indivíduo que for o campeão, mas motivar que outros colaboradores também possam seguir esse exemplo. Ou seja, nós temos aqui o relato. Temos as informações claras, objetivas, e dessa maneira nós temos os caminhos das pedras que outros colaboradores podem seguir para conquistar aquelas premiações. E dessa forma, nós chegamos ao final dessa nossa aula e eu acredito que certamente você já teve algumas ideias que você poderá aplicar na sua realidade, na sua empresa. Por isso, eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até o nosso próximo encontro, que nós vamos continuar aqui essa nossa jornada. Abraços e até mais. Tchau, tchau!